Neto. Mas vamos trocar de pauta, falar de economia, falar de política, porque novamente o dólar subiu, R$ 5,66 foi a cotação que fechou o dólar, é a nossa manchete agora, o dólar voltou a subir, atinge R$ 5,66 em dia de nova crítica de Lula ao Banco Central. Ele deu entrevista mais cedo, à Rádio Sociedade da Bahia, criticou mais uma vez a política adotada pelo Roberto Campos Neto e pelo Banco Central. Pessoal, a gente tem essa entrevista aí? Vamos assistir o que disse o presidente Lula, então. Absurdo, veja. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Não é normal. E eu acho que a minha visão sobre o Banco Central não é uma visão teórica, é uma visão de um presidente que já foi presidente, que teve o Banco Central sob o meu domínio durante 8 anos e com total autonomia. Alguém pode falar que o Meirelles não teve autonomia? Ele ficou 8 anos do meu mandato. E se dependesse de mim, ele ficaria com a Dilma também. Não sairia, não. O Fernando Henrique Cardoso trocou 3 presidentes de Banco Central. E é normal. O que é normal é o Lula trocar. Bom, gente, o Roberto Campos Neto rebateu as críticas do presidente Lula, O presidente do Banco Central hoje voltou a se pronunciar publicamente sobre este assunto. O Campos Neto disse que para executar bem o trabalho dele, o Banco Central precisa se afastar das discussões políticas e tomar decisões técnicas. Ele participou de um evento internacional, rebateu as reiteradas críticas do presidente Lula aos juros altos e citou a polarização como risco para a economia do país no futuro próximo. O Campos Neto participou do Fórum do Banco Central Europeu em Sintra, Portugal, sobre novos desafios para os bancos centrais no mundo. A mestre de cerimônias do evento perguntou como Campos Neto via os recentes ataques de Lula, chamando-o de adversário e de inimigo também. O Gustavo Franco já vai entrar com a gente para comentar esse assunto, economista, uma das autoridades no assunto, assim que ele habilitar a câmera para entrar para comentar. Enquanto isso, leio aqui um trecho do que disse o presidente do Banco Central, o Campos Neto. No último ano de mandato do presidente Bolsonaro, nas eleições em que Lula venceu, aumentamos os juros em 2% para 13,75% ao ano. Foi o maior aumento de juros em um ano de eleições nos mercados emergentes. Se isso não é prova de que somos independentes e agimos com autonomia, quero ver exemplo melhor. O Gustavo Franco já vai comentar, assim que ele conectar conosco, mas antes quero te ouvir, Carla, sobre esse atrito, E o dólar fechando mais uma vez em alta, 5,66, Carla. De novo, a gente volta no tópico número 1, que o coach salienta também. Eu não vejo vantagem do presidente em esticar essa discussão e essa briga pública com Roberto Campos Neto, que vai aí e responde. Enquanto isso, a moeda americana vai batendo recorde, não só por isso, evidente, tem o cenário internacional também, mas é um ruído muito ruim. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje, na saída ali do Ministério da Fazenda, disse que vai conversar com o presidente Lula justamente sobre essa comunicação e para tentar minimizar ruídos em relação à autonomia, em relação ao arcabouço fiscal, a dúvida que começa a pairar, se o governo não cortar gastos, se vai mudar o arcabouço, enfim. Essas falas do presidente Lula, ele tem, em alguns pontos, ele tem uma, digamos, razão em dizer, há uma preocupação do governo, mas ele se cede ao atacar pessoalmente, talvez, Roberto Campos Neto, que fica uma briga que não leva realmente a nada, Então, o presidente Lula disse que vai também amanhã ter essa reunião, que ele quer entender melhor esse cenário de juros, porque ele fala dessa especulação, ele critica aí o mercado especulativo, do câmbio e quer ver como o governo pode ajudar nisso, e aí já avisou que vai chamar essa reunião amanhã, e o Haddad disse que uma das coisas que ele vai bater, que ele vai tentar discutir com o presidente, é justamente essa comunicação. Então, provavelmente, vai existir aí um alinhamento, um rearranjo entre a comunicação do presidente e a equipe econômica, para que essas declarações do presidente tentem minimizar
mais ruídos para o mercado e para essa questão econômica que acaba sendo ruim para todo mundo.